Bom dia a todos. Vou convidar todos a fechar os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, um sentimento de profunda gratidão a Deus, esse Pai justo, bom, misericordioso, a Jesus, nosso grande mestre, que através dos seus eflúvios de luz, de amor e de paz, norteia os trabalhos dessa casa, os benfeitores espirituais que estão aqui nos acolhendo, nos recebendo, que esses sentimentos de paz, de gratidão e de amor, de compaixão que o Cristo nos ensinou, surta aqui entre nós uma egrégora de luz e de amor, e que a gente possa juntos, com os melhores sentimentos, elevar os nossos pensamentos a esses benfeitores também, aos nossos anjos guardiões, e pedir para que todos que ouçam aqui esse Evangelho, os presentes aqui e aqueles que vão ouvir nos seus lares, recebam a misericórdia divina, a bênção de Deus e do Cristo, e que o nosso irmão Paulo possa receber as intuições para falar palavras que toquem os nossos corações, que tragam aqui para nós um fortalecimento espiritual, possamos sair daqui melhores do que chegamos, sempre com um sentimento de muita gratidão a toda essa espiritualidade que nos ampara, nos acolhe a essa casa, aos trabalhadores que nutrem por nós todo amor e respeito. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um ótimo Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gosto muito de estar aqui entre vocês. Eu posso empurrar um pouquinho mais para cá assim, não causa nada, não? É muito bom. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro da dona Marlene Nobre, que se chama mesmo Água. A luz do eterno recomeço. Não. Que se chama como mesmo? A luz do eterno recomeço. A Luz do Eterno Recomeço, que é uma obra onde ela reflexiona sobre os ensinamentos deixados por André Luiz através do nosso irmão Chico, e foi muito gratificante tomar contato com esse livro, porque nos faz refletir e pensar, não é? E a ajuda é muito significativa da doutora Marlene Nobre. Então, o capítulo 12, ele trata sobre repercussão dos afetos do além. Então, eu vou falar do além. Não é? Podemos, como espíritos encarnados que somos, pensar muito sobre o que nós vamos receber e o pouco que eu vou conseguir passar. Mas é no além que tudo isso acontece. Nesse capítulo 12, repercussão dos afetos no além, Marlene então pinça histórias de André Luiz, experiências dele no nosso lar, com as personalidades de lá na época, para falar sobre esse assunto, nessa repercussão dos afetos. E ela começa lembrando a história de Heloísa. Heloísa, na época, neta da dona Laura, assim, a mãe de Lísias, e a dona Laura explica para a gente que Elisa, então, estava recém-chegada em nosso lar, precisando de muita ajuda, e os ministros decidiram que a porta de entrada sendo o hospital, no caso de Elisa, não ia dar muito certo.
e que ela ficasse aos cuidados da avó materna. E vocês vão entender por quê. Então a dona Laura explica para André Luiz coisas muito importantes. Por exemplo, ele chega na hora do jantar, ele é notificado que Elisa ia passar um tempo lá, como ele também estava hospedado na casa de Lísias, e ele falou: e por que ela não vem ao jantar com a gente? E a dona Laura explica que ela estava um tanto quanto angustiada e bastante desnorteada psiquicamente, e que então esses sentimentos à mesa de refeição iria trazer bastante vibrações negativas para os comensais. E por isso ela ia fazer então a refeição dela no dormitório, para que todos continuassem normalmente. André Luiz, após o jantar, pede permissão, vai conversar com Elisa, vai conhecer Elisa, vai tomar o contato com Elisa, e aí, pela dona Laura, ele fica sabendo que Elisa fazia 15 dias que estava no chamado umbral. Bastante angustiada, sonolenta, e desorientada. E então, no 15º dia, lá não fala como, mas ela é socorrida, e quando ela chega, quando os caravaneiros chegam com ela, eles já recebem a notícia que é para ir para a casa da dona Laura. E por que esse transtorno de Elisa? Porque ela acabou sofrendo tuberculose, e naquela época era bastante mais grave do que hoje, e aí então ela desencarnou. E pelo estado psíquico dela, ela não conseguia, a não ser um umbral mesmo. E o motivo era porque ela sabia que ela tinha transmitido para a mãe carnal dela a mesma doença. E ela estava noiva, ela estava prestes a contrair matrimônio. Então ela tinha muita angústia por causa disso, de ter deixado o noivo para trás. E a avózinha então explica para ela que às vezes a gente se prende a muitas convenções porque estamos aqui encarnados e necessitamos dessas convenções para nortear a nossa vida social. Mais uma vez liberto disso, muda-se o padrão vibratório e mental, procura-se refletir sobre a grandiosidade da vida para entender que essas duas possibilidades que aconteceram não eram significativas a ponto de deixar ela naquele estado, que ela recobrasse essa consciência, essa possibilidade e começasse a vibrar diferente, a pensar diferente, na fraternidade humana. Porque Dona Laura já sabia, ela tinha conhecimento, ela já tinha visitado o casal na situação de separação. E ela sentia no noivo que ele tinha sim carinho por ela, o chamado amor nosso aqui, mas ele ainda não chegou naquele amor sublime, aquele amor fraterno, e que ela achava que logo ele iria contrair matrimônio com outra pessoa. Gente, tem de errado nisso, né? Eu fico interpretando Dona Laura assim, né? Ele vai ter companhia. E aí ela ainda explica, fala, Maria da Luz, sua amiga, o que? Maria da Luz, não é melhor você deixar a mão de quem você ama com uma pessoa que você conhece, que sabe das possibilidades? Desprenda-se, minha filha. E, assim, para encerrar aquela conversa, né,
aquele assunto, pelo menos naquele momento. Dona Laura fala para a neta assim: sei a causa do teu pranto. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para te acordar. A vida continua. Encontre dentro de você o eco da vida, que é muito maior. E aí André Luiz e a Dona Laura continuam a vida, porque é óbvio que a coisa, nesses termos, aí a gente entende, porque os ministros resolveram que ela iria para a casa da avó, e porque sim, ela lá estaria melhor atendida, porque a avó materna conhecia muito bem a sua netinha, e o motivo de todo aquilo que ela estava passando. Bom, André Luiz retoma o seu serviço nas câmaras de retificação, que era ligado ao Ministério da Regeneração. Eu falo ligado porque eu não sei se ainda hoje é assim, passou um bom tempo. E aí, ele lá tinha um chefe, o Tobias, e o Tobias um dia convidou André Luiz para conhecer a sua residência e jantar com ele lá, enfim, alargar os seus laços sociais. E um belo dia isso deu certo. E lá foi André Luiz conhecer a casa de Tobias, e lá chegando, ele foi recepcionado por duas senhoras. A Dona Hilda, um pouco mais idosa, e a Luciana, na idade madura, que foi apresentada como irmã. Ele conheceu a biblioteca de Tobias, que era bastante bonita e bastante atraente, os jardins que a Dona Hilda cultivava com tanto amor e carinho. Trocaram algumas palavras assim de início de relacionamento. E Luciana chegou e falou: gente, vamos jantar. E foi para janta. Chegando lá, no jantar, entre uma conversa e outra, Tobias toma a palavra e fala: André, eu sei que você desconhece a nossa situação familiar, então eu gostaria de explicar. Hilda e Luciana foram minhas esposas na terra. E aí André já... como assim? As duas senhoras viveram a experiência tua. É isso mesmo que você está entendendo. E a Hilda tomou a frente e falou: Tobias, toda vez que vem uma visita, principalmente recém-chegado da terra, ele toca no passado, ele gosta de falar sobre esse assunto. E Tobias intervém e fala: claro que eu gosto de falar, afinal de contas, nós três vencemos um grande monstro, o monstro dos ciúmes, e conseguimos vivenciar muito mais fraternidade do que a convenção social que a gente estava acostumado. Eu tenho muito orgulho disso, porque até ontem eu conhecia tudo aquilo que Jesus nos falava na esfera de angelitude, aonde acontecia isso. E agora eu sou um homem que reencarno e reencarno e preciso disso. E estou vivendo isso. Então, para mim, isso é uma grande vitória de nós três. E a Hilda fala: não, realmente a gente conseguiu. A Luciana intervém e fala assim: olha, eu tenho que confessar que tudo isso deu certo, porque Hilda entendeu e nos ajudou e fez esse caminho acontecer. Não foi fácil, mas ela foi a tutora de todos nós aqui para que isso fosse vencido.
E a Hilda, de novo, fala, eu não mereço tudo isso, porque eu vou contar então, resumidamente. Eu e Tobias casamos muito jovens, mas verdadeiramente nos amávamos e casamos com esses laços de amor. E aí então, logo nasceu os filhinhos. E durante a gravidez e a concepção do segundo filho, ela teve um problema e veio a desencarnar. Tomou ciência logo e ela estava lá na casa dela. E viu todo o desespero de Tobias, que só chorava, não parava de chorar, não resolvia nada, não fazia nada. E ela estava muito preocupada, então ela se agarrou aos filhos e ao companheiro, Tobias. E, obviamente, isso não é bom, né? Todos nós sabemos disso. E acontece que aí, então, veio o pessoal falar assim, olha, você está começando a atrapalhar. E Tobias precisa continuar a vida dele. Então, quando ela se deu conta, ela estava numa outra vibração, ela percebeu toda a ambientação. Já tinha passado um ano dela nessa conversa com ela mesma. E quando ela viu, Luciana estava presente. Tobias fazia um ano, né? Desculpa, fazia um tempo que ele já tinha contraído o matrimônio com Luciana. Hilda teve um comportamento totalmente igual a gente. Ela queria matar a Luciana, ela não se conformava daquilo. Ela estava assim realmente muito, muito brava. E ela declara lá no livro, eu queria aniquilá-la. E aí, nesse momento, chegou a intervenção e a misericórdia divina. Eu acredito que foi a avó materna dela também, que ela conseguiu fazer a conexão com a avó, e nessa conexão ela explicou, minha filha, o que você está fazendo? Veja você, o estado dos seus filhos, sem esse amparo e esse carinho todo de uma mulher presente lá no lar. Você devia agradecer, não ter esses pensamentos. Ela está ajudando lá, está ajudando Tobias, que parou de chorar, que está vivendo. E depois tem outra. Cadê os ensinamentos do Mestre Jesus? E aí, claro, ela chorou, ela abraçou a avó, ela agradeceu e foi saindo, abandonando o lar. Estudou, trabalhou, sabe, ajudou muito, serviu muito no nosso lar. Ao ponto de chegar o momento dela fazer a visita no lar de Luciana e de Tobias e ajudar lá, porque ela sabia, como mulher, esposa, o tamanho da tarefa que era tocar um lar, educar filho e etc. Então, Luciana fala assim, olha só, né? Porque para mim também no começo foi difícil, eu não conseguia entender, porque eu já vislumbrava que eu estava casando num laço de fraternidade e não numa comunhão como a gente espera e está acostumado. Eu tive que rapidamente passar de um lado para o outro para entender que o meu casamento seria diferente, eu teria mais que usar esse amor fraterno pelo companheiro e pelos filhos de Hilda. Então, ela quis dizer para a gente, ela começou a trabalhar esse problema do afeto aqui. Quando ela chegou, quando ela desencarnou e chegou lá, ela já estava, vamos dizer assim, trilhando o caminho. E Tobias e Hilda já estavam morando lá na casa deles, no nosso lar. Então, essa incorporação de Luciana na família como irmã
vamos dizer assim, foi mais, né? Porque ela já começou a ter esse pensamento. Porque ela esclarece que o casamento, a gente sabe que pode ser por laços de espíritos e pode ser uma convenção social. E termina assim que a convenção termina. Então a gente tem que admitir que existem casamentos, sabe, de laços grandes de afetividade. Tem aqueles casamentos que estão reparando encarnações passadas, que é excelente também, trabalha muito a gente. Vocês vão ver aqui, ele conta sobre isso. Mas, sabe, André Luiz ficou realmente bastante impactado com o assunto. Ele falou, meu Deus, mas porque ele começou a pensar nele. Ele falou assim, eu não consigo pensar que eu vou trazer um tamanho desconforto para minha querida Zélia. Ele estava imaginando ele viúvo, né? Mas depois ele pensou assim, e se for ao contrário? Eu não vou admitir isso, não. Eu sou o chefe da família. Eu ainda sou o chefe da família. E aí ele percebeu que ele estava com sérios problemas. Para onde ele correu? Para a Dona Laura. Dona Laura é o porto seguro dele. Explicou a situação e tal, e a Dona Laura foi se envolvendo para que desse um amparo para André, e aí ela percebeu nitidamente o problema de André Luiz. Né? É meu, é a minha posse, é a possessão, o egoísmo nosso falando mais alto. Ela identificou isso em André e falou assim, André, sabe, esse é um assunto... Bom, primeiro é que a casa de Tobias não é a única nessas paragens, onde a vibração é mais alta e o sentimento de fraternidade é maior. Existem outras residências que são assim, porque se a gente pensar quantas vezes estivemos aqui e voltamos para o plano espiritual, pegamos uma outra roupagem e voltamos para cá, cada vez mais bonito, né? Mas voltando e tendo que vivenciar. E, sabe, é fácil de perceber que precisamos, sim, quanto mais cedo desenvolver esse sentimento de fraternidade humana, aonde o amor universal vai nos ajudar a entender muitas situações do espírito. Nós somos espíritos. Então, nós precisamos, sabe, começar a ter um pé aqui, outro lá, porque é dessa escola para essa vida. E depois, pulando para a escola, mas a gente percebe que no começo é mais fácil, mas depois a gente vai abrindo as pernas e fala, não, sabe, precisamos viver um pouco aqui e lá. E aí Tobias entendeu, então, eu só queria falar as últimas palavras da Dona Laura de novo, porque é muito impactante. Ela fala assim, ó, o caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Ela só nos mostrou o panorama resumido para a gente entender, e depois começou a explicar para André, a misericórdia divina que nos permite voltar e trabalhar incessantemente para fazer a evolução espiritual
Isso a gente não deve tirar de mente nunca. E ela foi nessa explicação para André Luiz. E André Luiz percebeu que o negócio era a fraternidade universal, a fraternidade humana, que estava assim sendo assunto obsessivo para André Luiz, isso, no bom sentido. Mas a tarefa dioturna dele de trabalhar nas câmaras lá de retificação prosseguia. E ele começou a perceber que, desenvolvendo raciocínios e reflexões a respeito desse assunto, porque para ele era um negócio assim. Eu erigi um altar para Zélia e coloquei a minha esposa nesse altar. Nada mais digno do que fazer isso pela nossa esposa. Mas eu sei que eu tive deslizes sexuais. Eu não fui aquele cara que possa exigir a contraparte de Zélia. Então, esse assunto todo que a dona Laura veio e fez a explicação dela para que eu pudesse enxergar a situação lá na casa de Tobias, é muito bom. Eu preciso desenvolver isso. E ele começou a perceber que um sentimento o ligava às câmaras femininas existentes lá naquele departamento de retificação. Bom, mais uma vez ele procurou o porto seguro dele, né? E no caso ali das câmaras era a enfermeira Narcisa. E contou isso. E falou assim, não sei, faz um tempo já que eu penso que Deus não põe ninguém no nosso caminho que não tem algum significado. Sempre tem alguma coisa por trás disso. E a enfermeira Narcisa ficou muito feliz, porque ela falou, eu só posso endossar isso para você, com certeza é assim. A divindade nos coloca as pessoas, mesmo que seja visita casual, que você acha que é o acaso. Então, André, sabe, nesse patamar, onde nós fazemos de tudo para permanecer com a nossa mente no bem, procurando vivenciar o bem, dê margens às suas, porque alguma coisa tem. E claro, Narcisa, como chefe da enfermaria ali, arrumou a visita então dos dois nas câmaras femininas, para que André conhecesse então. E claro, pavilhões e pavilhões de entidades desencarnadas do gênero feminino ali se reuniram nas mais diversas necessidades espirituais. Assim, mulheres bastante abatidas, bastante desgastadas, envelhecidas. E André Luiz foi assim pensando em tudo aquilo e que ele podia mentalmente estar ajudando aqueles espíritos que ali estavam auxiliando, e ele bateu o olho em uma paciente. E ele falou, isso está me cheirando, deixa eu ir lá. E foi. E quando ele chegou lá, ele começou a olhar aquela mulher assim, cega, pelo menos, provisoriamente cega ainda, bastante envelhecida, bastante abaixo, como a gente diz. E ele falou, eu acho que eu conheço essa aqui, essa moça que eu conheço. E chamou ela pelo nome, eu acho que o nome dela é Elisa. Então, a outra não era Elisa, era Luísa, tá bom? Questão de nome só. Ele reconheceu Elisa e nos contou a história
dele relacionado a Elisa. Bom, foi falar com a Narcisa, falou: ai Jesus, eu sei quem é e eu sei tudo o que aconteceu e eu estou assim muito comovido, eu preciso pedir perdão de alguma forma, eu preciso fazer com que ela sinta a minha presença e me perdoe se for assim desejado e ela estiver preparada. Bom, ela falou: ó, André, vai com calma. Claro, se você está aqui, se Deus permitiu a sua presença, é porque Ele acredita que você está pronto para que isso aconteça e aproveite esta oportunidade, sim. Mas vai com calma, não chega atropelando, vai dando assim bastante respeito, bastante para Elisa. E assim André fez, foi visitando, foi conversando com Elisa, até o dia que ele pediu para Elisa: conta a sua história para mim saber qual foi a sua história. E Elisa contou exatamente aquilo que ele sabia, que ela na juventude foi trabalhar numa casa de pessoas bastante abastadas financeiramente e que esse casal tinha um filho jovem da idade dela e que lá nessa casa ela convivia com as facilidades e tal, e a amizade com todos, e essa amizade dela com o filho do casal foi crescendo, foi ficando cada vez mais íntimas e eles se excederam nessa intimidade. A mãe de André chamou a atenção: meu filho, vê lá o que você está fazendo, não se arrependa depois do acontecido. E o fato é que Elisa acabou sendo mandada embora da casa. Saiu sem acusar André Luiz e isso chamou a atenção dele. Mas, sabe, ele também fez assim: a vida continua, né? Mas Elisa, depois dessa experiência, acabou tendo outras experiências que a levou ao sífilis, e o sífilis levou a uma cama hospitalar, e na cama hospitalar ela veio a fazer a passagem. E aí, é claro, a pergunta de André nos dá bastante: e você odeia ele? E ela falou: olha, eu já odiei sim, eu não conseguia entender a situação, eu acho que eu fui usada e etc e tal, tudo lá. Então eu odiei sim, mas, sabe, eu acabei sendo ajudada aqui, porque quando eu estava, me senti morta de corpo, e aqui desse lado, eu fiquei tempo num lugar muito ruim, e chegou a hora que eu já não aguentava mais, e uni as minhas mãos, e lembrei da Virgem Maria, e orei muito, e ela me ajudou. E eu sei que eu estou aqui ainda necessitada de bastante ajuda, mas eu já não estou mais naquela situação. E a enfermeira que cuida de mim começou a falar sobre o assunto, do porquê eu estava lá. E ela acabou mostrando que não era ele o culpado, somos nós. Nós dois nos excedemos naquilo que deveria ser só uma linda amizade, passou do ponto. E eu não consegui mais retomar a minha caminhada, e o resto foi tudo caminho meu. E aí, quando eu entendi isso, passou, eu não tenho mais ódio dele. E aí André, falou: e agora que eu faço, porque eu me declaro aqui. E enquanto ele estava assim pensando, veio uma ideia na cabeça dele. Ele
fala assim, viu? Você não pode ser minha irmã? Você chegou sem família, eu também cheguei sem família. Eu não tenho família aqui. Assim, nós dois somos irmãos, começamos uma família. Ela ficou emocionada, assim que nem eu estou. E falou, puxa, caramba, quanto tempo faz que ninguém fala assim comigo, num aspecto fraterno. Irmã sua, com certeza, eu quero. E que Jesus te abençoe. André sentiu que naquele momento, assim, muita coisa do seu coração pesada, sabe, estava abandonando o seu interior pelo grau de entendimento, de fraternidade e de perdão. Ela perdoou sem falar, te perdoo. Foi isso que aconteceu. E é essa história, né? Então, essa lição de hoje fala bem perto para a gente, claro, como todas as outras falam também, da nossa necessidade de não ficar aqui passeando, não, de aproveitar esse tempo aqui e fazer tudo o que for necessário para a gente evoluir espiritualmente. Tudo. Estudar, trabalhar, desenvolver, refletir, pensar na vida. Pensar na vida numa condição maior de vida, porque a nossa vida continua, porque é isso, a nossa estrada é longa ainda para ter um entendimento do universo. Não vamos ficar presos à nossa terra querida, é querida porque é o nosso berço e nossa escola, mas nós é que temos que sentir que ela nos impulsiona para cima. E precisamos disso. Precisamos pensar na parte espiritual. Precisamos ter um pé aqui e um pé lá assim, não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer antes do tempo, não. E sabe, o fim das histórias termina com uma frase muito legal, em que quem abraçou André, falando, André, vamos viver a vida, vamos esquecer isso. E fala, ora André, quem haverá isento de faltas? Acaso você poderia acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Foi ele que me deu a oportunidade, para mim e para meus filhos, de viver essas lições abençoadas do esforço pessoal. Sabe, sem aquela atitude enérgica dele, em que não perdoou as coisas para mim, ele nos subtraiu as possibilidades materiais. E eu fico me perguntando, o que seria do meu progresso espiritual se isso não tivesse acontecido? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Desculpa, renovamos mesmo. A gente continua com o mesmo conceito, mas renova todos eles. Nossos adversários não são propriamente os nossos inimigos, e sim benfeitores. É mudar o jeito de pensar, não é? Fala sério. Eu desejo que nós todos consigamos fazer essa catarse e começar a ver o mundo desse jeito, porque ele realmente é. É uma questão nossa de escolha só. É só isso. É querer entender, querer fazer e perceber. É essa mudança de atitude.
porque continuo falando que os meus amigos palestrantes falam. Sabe qual é a diferença? Uma hora nós estamos com esse corpo, essa roupagem, uma hora nós não estamos com essa roupagem. É só essa a diferença. Não vai ter diferença nenhuma se nós não a provocarmos dentro de nós. Valorizar a vida sempre é o melhor caminho. Tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Agradeço a presença de todos vocês e reforço, eu gosto muito de estar aqui. Por favor. Obrigado. Fechem as olhos, por favor. Vamos encerrando os aprendizados recebidos no dia de hoje. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nosso Pai de celebração, nosso Pai de renovação de consciência, a oportunidade de estarmos aqui, dispostos a ouvir, e muitas vezes dispostos a começar a considerar novas escolhas, novos caminhos, novos sentimentos. Obrigada, Pai e espiritualidade, por sua paciência conosco, ainda tão pequenos, ainda tão receosos de sentir determinadas coisas, para assim dar sequência nas nossas vidas de uma forma mais equilibrada. Obrigada, Pai, por nos abastecer diariamente com coragem e fé. Por permitir sempre que nossos espíritos procurem trilhar o caminho da luz, por mais dificuldade que enfrentemos no caminho. Coragem para aceitar os desafios diários de todas as proporções. Obrigada, espiritualidade da casa, por auxiliar todos os amigos que estão aqui no dia de hoje, encarnados e desencarnados, fortalecendo e amparando da forma necessária, dentro do que for possível, e permitindo que todos nós saiamos daqui hoje com o coração mais leve e a alma mais tranquila. Assim seja, graças a Deus.